hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio um projeto que, de uma certa forma, vai capacitar profissionais da saúde a identificar sintomas iniciais de câncer infanto-juvenil. Hoje eu estou recebendo no estúdio as nossas maravilhosas da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que estão promovendo palestras para reforçar ainda mais essa conscientização sobre o diagnóstico precoce. E aí a gente chama a atenção de uma certa forma. Quem está aqui com a gente é a nossa médica oncopediatra Gildene Alves e a nossa querida coordenadora da Rede Feminina, que é a nossa maravilhosa Lenora Campelo, que cada vez que vem para cá essas mulheres ficam mais belas, mais elegantes, para falar de um assunto que é importante. E aí nós vamos falar justamente sobre esse lado de saber logo na infância como a gente pode ajudar as pessoas a não levar problemas para a fase adulta, quem sabe, para a adolescência, para a fase adulta, até para a terceira idade. Precisamos trazer mais saúde para as pessoas e eu fico feliz de saber que as pessoas estão se movimentando, que as pessoas estão usando das suas inteligências, da sabedoria que Deus deu para elas, para descobrir saídas para se trazer mais qualidade de vida para o ser humano, né? E a gente começa falando logo com a doutora, ou falando logo com a Lenora? Tanto faz? Tanto faz. Vamos falar da Rede Feminina, né? Vamos. Que trabalha e que ajuda tantas pessoas a vencer ou muitas vezes passar por esses momentos difíceis, ou até mesmo acolher aquelas que perderam seus entes queridos, mas que continuam ali na luta, né? E ajudando outras pessoas. Bom dia, né? Vanusa, é o seguinte, a Rede Feminina, nos últimos tempos, tem se preocupado mais com a questão do diagnóstico precoce. Nós conseguimos construir uma casa de apoio à criança com câncer, onde ele tem toda uma infraestrutura para ter um tratamento digno e adequado para o câncer. Nós reformamos todas as enfermarias do SUS, lá do Hospital São Marcos. Então ele tem toda uma estrutura também no Hospital São Marcos para ser bem atendido para o tratamento dele. Nós reformamos uma sala também lá dentro do Hospital São Marcos, que era a sala de acolhimento. Mas nós sentimos necessidade de ter um momento de chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce. Então a Rede Feminina, numa parceria com o Instituto Ronald McDonald, enveredou por esse caminho. E aí, desde 2020, que nós estamos realizando esse projeto, ainda começou na pandemia, né, doutora Gildene? Começou na pandemia, foi virtual e de lá para cá nós já conseguimos formar mais de 800 profissionais da saúde nesse sentido. O que a gente observou? Que quando a criança chegava para a Rede Feminina, ela já vinha com um câncer tão avançado que muitas vezes o tratamento era só um tratamento paliativo, outras vezes ele ficava curado, mas já ficava com sequelas, então nós precisávamos começar a pegar na raiz mesmo do problema, para que a gente sabe que quando o câncer é diagnosticado precocemente, as chances de cura são estrondosas, são maravilhosas. Então a gente precisava investir também nesse segmento. Então nós já estamos há 4 anos trabalhando com o diagnóstico precoce, sob a coordenadoria da doutora Gildene. Já formamos mais de 800 profissionais da área da saúde e amanhã é a nossa última turma desse ano do diagnóstico precoce. Pronto, e aí a doutora Gildene vai nos explicar melhor. Que maravilhoso ouvir isso de vocês, mas dentro da saúde, o quanto isso tem sido importante, eficiente e necessário, o quanto a gente precisa trazer mais e mais essa informação para as pessoas, né? E aí, nesses 4 anos, o que falar para quem está assistindo o nosso programa dentro do quadro de saúde, incentivando nesse crescimento, nesse diagnóstico, de ter a importância de levar para a sociedade essa importância também, porque a gente sabe que muitas vezes o que os pais estão fazendo, o que as mães estão fazendo, elas não conhecem, elas desconhecem, mas os profissionais, eles podem, de uma certa forma, ajudar mais e mais, né, doutora? Com certeza. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez colocando para a população as informações sobre como diagnosticar precocemente nossas crianças. É exatamente isso que a gente tem feito em parceria com a Rede Feminina, Instituto Ronald McDonald, porque o que é que a gente quer fazer? Sensibilizar tanto familiares quanto profissionais de saúde a perceberem sinais e sintomas precoces do câncer infantil. O câncer é uma doença rara.
porém ela é a maior causa de morte por doença em crianças de 1 a 19 anos de idade. Então as nossas crianças morrem, a maior parte das mortes são por câncer infantil. Quem não morre, a primeira causa de morte, claro, é causa externa. Acidente, a gente tem visto aí as loucuras que o mundo tem trazido, né? Mas, por doença, a primeira causa de morte praticamente no mundo inteiro, exceto nos países de muito baixa renda, é o câncer infantil. Aqui no nosso estado também é o câncer infantil a maior causa de morte. E aí nós trabalhamos com a capacitação dos profissionais de saúde, da rede básica de saúde, da urgência, para que eles possam, ao entrar em contato com alguma criança que possa ter algum sinal ou sintoma sugestivo, eles não fiquem esperando aquela doença ficar mais grave, aquela doença avançar. Como disse a nossa amiga aqui, essa criança precisa chegar ao serviço de saúde, ao serviço de referência, com uma doença pouco avançada. Isso depende de quem está na ponta, de quem está em contato com essa criança, ter esse olhar de pensar, será que pode ser câncer? Doutora, a gente fala dessas mães, desses pais, desses cuidadores, de pessoas que estão ali observando, e aí a gente chama atenção para esse cuidado com o sistema de saúde. Então, assim, quando vocês preparam esses profissionais da saúde, quais são os tipos de profissionais que eles estão recebendo essa capacitação? São todos os profissionais das unidades básicas de saúde que a gente tem trabalhado mais nesse momento. Nós temos trabalhado com o pessoal que fica lá na ponta, que vê a criança no dia a dia, que a criança, o médico da família, do PSF, que vai lá e que vê a criança e que detecta que tem alguma alteração e que é uma coisa que não está respondendo ou que chama atenção para algum sinal ou sintoma. Na capacitação tem sido muito interessante. Todos que vão lá, assim, acham maravilhosa a capacitação, porque a gente aborda os sinais e sintomas mais frequentes para as doenças mais frequentes. Então é bem interessante porque assim, interessante, isso pode ser câncer mesmo? Então já fica atento para, na hora que perceber aquele sinal ou sintoma, isso pode ser câncer, eu vou encaminhar, eu vou fazer algum exame diagnóstico mais acurado. Doutora, quando você fala em pode ser, aí a gente vem com a prevenção, porque o pode ser não quer dizer que seja, porém, você leva, e a partir do momento que você leva, que você tenha certeza, glória a Deus, que não é, ótimo, mas pelo menos não se perdeu o tempo, porque poderia ser. Isso acontece muito? Então, muito importante essa sua fala. O que acontece? O câncer é uma doença rara. Então, assim, eu pensar naquela criança que está ali, que aquilo pode ser um câncer, a gente precisa pensar em várias coisas. Primeiro, desmistificar o tabu que é o câncer. Sim. O câncer infantil tem cura. A cura é quanto mais cedo essa criança receber esse diagnóstico, maior a sua chance de cura. Então, não ter medo de dar ou de pensar no diagnóstico. Pensou no diagnóstico, isso pode ser câncer, nós vamos investigar, porque se for, a gente está com essa criança com um quadro inicial com maior chance de cura. Quanto à prevenção, na verdade, na pediatria, em criança, nós não temos, como no adulto, prevenção de câncer. Nós trabalhamos com o diagnóstico precoce, por isso que nós trabalhamos na capacitação dos profissionais. Doutora, quando isso acontece, imediatamente os profissionais já estão preparados para dar esse apoio e para daí então buscar esse diagnóstico. E aí o que é importante as pessoas entenderem? Que não tem que se desesperar, esse é o momento verdadeiro de você se posicionar, principalmente porque quando as pessoas, até hoje, é câncer, automaticamente o emocional delas é o primeiro abalado. E não é abalado por quem está com câncer, mas é abalado pela família. Quem mais se sente abalado naquele exato momento é justamente os familiares. E quem muitas vezes é a pessoa que está diagnosticada com câncer, às vezes dá força
para os demais familiares. Então é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque as pessoas precisam entender. Há muitos anos atrás, doença feia. De um tempo, não fala que é câncer. E hoje, o que a gente precisa entender? Tem que se falar, não tem que se guardar, porque tem pessoas que guardam câncer. É triste dizer isso, mas é uma realidade, viu, doutora? Tem gente que fica calado para não dizer que está com a doença, porque se sente incomodado com a situação. Quando vai buscar um profissional, muitas vezes já está numa situação bem mais grave. E isso que a senhora está falando é muito importante. É ter que realmente vestir a camisa da responsabilidade, do amor verdadeiro e, como a doutora está falando, é na infância que vai se descobrir a solução de algo tão sério que pode se agravar com o passar do tempo. E muitas vezes não ter solução. Porque, como a doutora acabou de falar, tem situações que o câncer já está alojado, ele não apresentou nada antes, né, doutora? Isso. Então, o que a gente recomenda? Que não haja medo de pensar nesse diagnóstico. Especialmente em criança, o câncer é uma doença curável. Amém. Tem chance de cura elevada. E essa doença é curada quanto mais precoce for feito o diagnóstico. Então não tem que ter medo. Claro que não é uma coisa fácil. Ah, tá com câncer. A gente não vai dizer que é fácil. Sim, claro. Porém, o que a população tem que entender, o que os familiares têm que entender é que, sendo criança, todo câncer em criança tem cura. Qual é a diferença entre nós e os países ricos? Os países ricos também morrem de câncer. As pessoas morrem de câncer, especialmente na pediatria. Qual é a diferença? Eles conseguem detectar mais precocemente do que a gente. O tratamento aqui é igual a quase todo lugar do mundo. O que acontece com a nossa resposta? A nossa resposta é menor porque as crianças chegam mais tarde no serviço de referência. Então, por que esse olhar que tem sido parceria da Rede Feminina com o Instituto Ronald McDonald? Por que esse olhar? Porque a gente precisa que os profissionais tenham esse olhar atento para diagnosticar precocemente, para pensar na doença, para esquecer o tabu de, eu vou dizer que é câncer, e aí? E se não for? Bom, se não for, graças a Deus, glória a Deus. Mas se for, você salvou a vida de uma criança, porque você pensou nessa doença precocemente. Nossa, mandou essa criança precocemente para o centro de tratamento e essa criança vai ser tratada com menos quimioterapia, vai ter menos sequela, ela vai ser devolvida para a sociedade para ser uma pessoa produtiva. Muito de vida bom. Ativa. E aí a gente fala desse projeto que capacita então esses profissionais através de palestras. Poderia explicar mais ou menos como é que tem acontecido durante esses 4 anos? Então, a gente faz uma parceria com a Fundação Municipal de Saúde, com a Secretaria de Saúde, traz os profissionais da atenção básica, alguns profissionais de outras áreas, para eles se inscreverem no curso e a gente faz aulas. São 4 horas de aula em alguns dias do mês, né? Do ano, na verdade. A pessoa vai lá, assiste 4 horas de aula, faz teste, pré-teste, pós-teste, se inscreve, recebe um certificado e a gente explica cada tipo de câncer. E nós conversamos sobre, e aí, como tem sido a sua experiência? Você tem visto isso no seu dia a dia? E tem sido muito interessante os retornos que eles têm trazido. Nossa, doutora, a gente fica feliz. É bom quando a gente traz notícias assim, é bom quando a gente tem uma luz. E não é no fim do túnel, não é no comecinho. Né, que a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem que tirar essas frases que, de uma certa forma, elas nos atrasam no posicionamento da gente chegar lá. Não é uma luz lá no fim do túnel, não. É uma luz no início. É aquela luz que você tem que enxergar no início. Vamos tirar essas frases que foram feitas de uma forma tão triste muitas vezes. A gente tem que pensar no agora. Essa luz tem que aparecer agora. Está aparecendo com essas informações todas. E aí a gente chama atenção para essas mães também, para esses profissionais. Seria interessante a gente falar também do olhar que as pessoas também podem ter, muitas vezes dentro de casa, com essa criança. Como a gente pode diagnosticar um pouquinho, ou como a gente pode também observar aí alguns cuidados que a gente tem que ter logo com essa criança desde a infância. Então, com relação a isso, nós estamos, ano que vem, nós vamos tentar trabalhar com os professores. Olha que Na bom. verdade, é uma sensibilização
dos professores. Vamos trabalhar com alunos e professores. Por quê? Porque a criança fica muito tempo na escola. O professor, às vezes, fica mais tempo olhando essa criança do que, às vezes, a própria família. Então, nós vamos sensibilizar esses professores no sentido de eles observarem alguma alteração naquela criança. Ah, ela está mais quietinha, a escrita dela está diferente. Ah, ela agora não vai brincar, ela fica lá paradinha. Ah, ela está dizendo que está com a dor na perna. Ah, ela apareceu com a mancha roxa na perna. Ah, a marcha dela está diferente. São todos esses sinais ou sintomas. Ah, ela pegou uma bolada que já tem um monte de tempo e não sarou. Tá? Continua inchado ali a perninha dela. Então, são coisas que às vezes o professor tem esse olhar porque também está em contato com essa criança. E claro que os pais também. Os pais são peças fundamentais para olharem para a criança, e aí a gente tem vários sinais ou sintomas, mas o que se recomenda é qualquer alteração diferente no seu filho, procure o serviço de saúde. Tenha um pediatra para acompanhar o seu filho no dia a dia, nas consultas regulares, desde o nascimento. Por quê? Porque o pediatra vai olhar para aquela criança, vai ver como é que ela está evoluindo, vai detectar pelo seu olhar, claro, capacitado, detectar alguma alteração na vida dessa criança e, será que isso é câncer? E aí, a gente tem diagnósticos cada vez mais precoces e chance de cura cada vez mais elevada para as nossas crianças. Muito boa a sua fala, maravilhoso, são informações gigantescas. E aí a gente chama atenção para a Rede Feminina que vem fazendo esse trabalho já há tantos anos, que tem apoiado tanto, e eu acho que essa união foi necessária, né? Isso. Não é verdade? Na verdade, quando uma criança, alguém na família, ou criança ou adulto, aparece com o câncer, a família toda adoece. Não é só aquele paciente, não. E esse tabu que você chamou a atenção, as pessoas antigamente não pronunciavam nem o nome câncer, aquela doença, porque achava que pronunciando o nome já estava fadado a não resistir. E como a doutora Gildene falou, realmente quando o câncer é diagnosticado precocemente, as chances de cura, além de ser maiores, o tratamento é menos sofrido, é menos tempo no hospital, é uma economia para o nosso SUS. A gente também tem que pensar nisso, uma economia para os hospitais, para o SUS, para a medicação, e o sofrimento é muito menor, tanto para o paciente como para o acompanhante, para o cuidador. Então a Rede Feminina tem investido realmente, porque esse é o nosso caminho. Nós temos que conseguir chegar a um patamar como os países de primeiro mundo. É realmente que a criança seja diagnosticada precocemente. E essa parceria com o Instituto Ronald, ela só foi possível, eu vou aproveitar para falar do MEC Dia Feliz. Já deixar o convite para o próximo ano, para 2025. Então é com o dinheiro que a gente arrecada do MEC Dia Feliz que nós conseguimos realizar esse projeto do diagnóstico precoce. Muito bom. A gente quer agradecer a presença de vocês, convidar as pessoas e convidar também as pessoas que trabalham no sistema de saúde para que entrem em contato, né? Aquelas que de uma certa forma estão, digamos que meio que por fora, né? Existe um grupo de WhatsApp da saúde, né? Então lá está o link da inscrição. As pessoas precisam entrar nesse link, fazer a inscrição. Amanhã a gente tem curso, começando 8 horas da manhã, e a gente espera que muita gente esteja lá para ouvir sobre isso, para que a gente possa ter as nossas crianças curadas de câncer, alcançar níveis elevados de câncer infantil, tratamento e cura de câncer infantil. Muito bom. E aí a gente chama atenção para quem está assistindo o nosso programa. Primeiro agradecer as duas, que Deus abençoe vocês, o Natal este ano também, né, da rede. Obrigada. Já começamos as comemorações, já distribuímos mais de 1000 cestas básicas, já estamos com outras festas programadas para a gente mostrar que apesar de ser de final do ano, apesar da doença, a gente tem motivos para agradecer a Deus, para sorrir, para comemorar a vida. Que enquanto tem vida, tem esperança e tem motivos para comemorar cada minutinho que a gente tem nessa vida. Muito bom. Muito obrigada, doutora Gildene, tá? Que esteve aqui com a gente, essa médica maravilhosa, médica oncologista, né? Na verdade, oncopediatra. Oncopediatra. Ela é conhecida, Vanusa, como o anjo da guarda das crianças. As mãezinhas se referem a ela como anjo da guarda. As mães são apaixonadas, né? A gente também. E agradecer a você, tá, minha querida Lenora? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Do Ronald também. E dizer que agora a gente só precisa de um cuidado mais necessário para essa parte nutricional. Isso. Também dentro das escolas.
Também se dentro há das essa necessidade, escolas. viu, gente? Dentro das escolas, porque muitas vezes a mãe não consegue mandar um alimento para dentro da escola, porque muitas vezes aquela criança não quer comer o que a mãe está mandando, quer comer o que os coleguinhas estão comendo muitas vezes na cantina. E o que vende, às vezes, na cantina contém muito açúcar. E se faz necessário um olhar completo de toda uma sociedade. Inclusive, é interessante de vocês levarem também essa importância para dentro das escolas. Porque Com nós, certeza. mães, precisamos desse apoio também. Com certeza. A Né? gente recomenda que as mães possam colocar na rotina dos seus filhos uma alimentação saudável. A gente até coloca. Desde o começo. A gente até coloca, mas a escola também tem que colocar, A escola né? precisa colaborar, a escola Isso. precisa trabalhar todas as mães para que todas as mães possam mandar para a escola uma alimentação saudável para E o se não lanche dessas mandar, que a crianças. escola tenha esse alimento saudável para oferecer para essa E que a criança. escola criança, tenha um alimento saudável. Porque nem todos os dias é do mesmo jeito que a gente quer, que a gente deseja, né? Tem aquele dia que é mais dificultoso para uma mãe. Então o colégio tem que ter a mesma alimentação para que essa criança possa se alimentar e a mãe se sentir segura, sabendo que a criança não está comendo aqueles alimentos que com certeza vão contribuir com o câncer. Exatamente. A gente tem que pensar nisso também. Obrigada, tá, meus amores?